5 formas, as 5 linguagens de valorização emocional. Você sabia que às vezes você não está se dando bem com o seu cônjuge, com o seu filho, com um sócio, com alguém que você se relaciona todo dia, porque você não entende a forma emocional dessa pessoa se sentir bem contigo, se sentir valorizada? Nós vamos no profundo, Wesley, nesse final de semana, sobre essa aula profunda e enigmática de inteligência emocional, que é você decifrar a forma da outra pessoa para você poder entregar um pouco mais do que ela precisa, Wesley. Como isso vai melhorar, se você é sócio, se você é líder de equipe, se você é casado, se você é pai e mãe, como isso vai melhorar a sua vida? Gary Chapman, um grande escritor americano, chama de 5 linguagens do amor. Mas na inteligência emocional, a gente chama de 5 formas de valorização. E eu quero te ensinar isso porque a tua forma de lidar com as pessoas vai melhorar muito depois de você entender isso aqui. Das 5 formas que você tem de se sentir valorizado e de valorizar as pessoas, o mais importante não é descobrir as 5, é descobrir qual é a forma da pessoa que você quer se relacionar. Tem gente que só se sente valorizado quando você dá tempo para ela. Por exemplo, falar dos meus filhos. É claro que isso vale para todas as crianças, porque a criança ainda não tem a vida emocional estável o suficiente para definir uma forma de valorização. Mas todas as crianças sempre vão preferir presença do que presente. Ou seja, ela vai preferir muito mais que você desligue o celular e fique 20 minutos brincando só com ela, dando toda a atenção, toda a sua energia para ela, do que simplesmente dê um presente e não fique com ela. Ela pode até sentir 5 segundos de emoção ao ganhar o presente, mas ao longo da vida ela vai perceber que não teve o principal, a presença. Ou seja, a forma de valorização é o contato físico, é o tempo, a atenção. Tem gente que precisa só disso. Tem gente que não quer dinheiro, não quer presente, não quer elogio, quer tempo. Quer tempo, quer que você pare sua vida e tenha um tempo com ela, né? Então, existem várias formas de valorização. A que a gente vai ensinar hoje é muito importante, porque tem a ver com algo que talvez você esteja errando. Das 5 formas que nós vamos aprender essa semana, a gente vai aprender sobre palavras de afirmação, toque físico, presentes, tempo juntos e atos de serviço. No atos de serviço, que é a nossa matéria de hoje, muita gente na Bíblia usava essa linguagem de amor para se conectar com as pessoas. Quer ver uma pessoa que fazia muito isso, muito, muito, muito? Fazia e faziam com ele também, que sempre é recíproco, Davi. Você lembra quando Davi está voltando, isso aqui para quem conhece a Bíblia, né? Eu vou usar termos bíblicos, ele está voltando de Ziglag, era uma terra dos filisteus que ele estava escondido na época que ele era fugitivo antes de se tornar rei, mas ele já tinha um mini exército com ele, e os amalequitas invadem, destroem essa cidade enquanto ele está fora, roubam suas mulheres, seus filhos e seus bens. E Davi começa a correr atrás desses amalequitas. No caminho, ele vê um servo, um escravo egípcio todo arrebentado no chão. Ele para a urgência dele, ele para o desespero dele de achar a família e começa a ajudar o servo egípcio. Aquele ato de serviço faz com que esse servo egípcio vire um GPS, porque ele mostra o caminho para Davi, onde estava o acampamento dos amalequitas, e naquele mesmo dia Davi recupera tudo que perdeu e ainda 7 vezes mais. Agora, Davi também era servido, também recebia atos de serviço, porque o que você planta, você... Tem uma passagem bíblica em 2 Samuel 23:15 que diz que Davi suspirou, falava, quem me dera beber das águas lá daquele poço de Belém. E 3 dos seus valentes, 3 dos seus guerreiros escutaram isso. Só tinha um problema. Belém estava invadida pelos filisteus, era o acampamento filisteu. Eles invadiram à noite o acampamento filisteu, tiraram a água do poço de Belém e voltaram com a caneca para Davi beber. Linguagem de atos de serviço. Às vezes você não entende que o teu sócio, o teu amigo, o teu colega, a tua esposa, teus filhos, a linguagem deles às vezes é ato de serviço. E quem demonstrou os maiores atos de serviço na humanidade? Jesus. Lavou o pé dos discípulos, ajudava os pobres, curava os enfermos. Uma das grandes linguagens expressadas por Jesus foi atos de serviço. Mas na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos os atos de serviço. Então isso é muito importante você entender que quanto mais você dominar as 5 formas de valorização emocional,
ou as 5 linguagens de amor, como ficaram mais conhecidas popularmente, mas essas 5 formas de valorização emocional vão te colocar na frente. Você sabia, Wesley, que se você começa a ter domínio próprio, sabe o que é domínio próprio? Sim. O que é? Se controlar, saber quando falar. Domínio próprio é um fruto do espírito que tem a ver com o que a ciência chama de autocontrole. Muito bem. Tem a ver com autocontrole. Então, o que é domínio próprio? Eu tô com vontade de comer esse chocolate, mas eu posso? Não, por causa da minha glicose. Então, não. Pronto, domínio próprio. Quem tem domínio próprio, só para vocês terem um dado importante aqui, já está 97% na frente de qualquer outro ser humano na face da Terra. Ou seja, você fica dentro de 3% de uma população mundial. Você se destaca quando tem só um desses... São vários frutos do espírito. Quando você tem só um deles, que é o domínio próprio, você já está dentro de um pequenino grupo que vai se destacar no mundo. Estou falando só de Brasil, não. Mundo. Agora, imagina você tendo o domínio das linguagens de amor ou das formas de valorização. Você vai se relacionar muito melhor com as pessoas, isso vai fazer com que você se destaque. Sabe por quê? Se você vende alguma coisa, se você é um homem, uma mulher de negócios, um empreendedor, sabe que as pessoas só compram de quem gosta. E às vezes as pessoas não estão gostando de você porque você não sabe manifestar essas formas de valorização. É ou não é, Wesley? Sim, verdade. Então, assim, é muito importante a gente aprender a linguagem do outro para a gente se comunicar de uma forma efetiva. Porque às vezes você fala, comigo não é assim não, comigo tem que ser do meu jeito, se quiser ele entenda. Você vai perder muitas amizades, você vai perder seu espírito de liderança, você vai perder essa conexão rápida, vai perder networking, que é a tua rede de contatos para prosperar, para fazer negócio. Quais são as características de quem tem atos de serviço como linguagem de amor? Ela valoriza gestos práticos e esforços tangíveis. Como, por exemplo, o que eu te falei que eu fui buscar um amigo no aeroporto, ele falou, cara, isso foi um esforço. Da minha casa para Guarulhos é 2 horas, eu que fui no carro, ou seja, ele calculou, isso aí foi um esforço para o Thiago. Linguagem de amor, atos de serviço. Sentem-se amados quando ações falam mais do que palavras. Gente, pessoas que têm como essa expressão, como essa linguagem, atos de serviço, elas não querem suas palavras. Quem precisa de afirmação, a linguagem de afirmação, que quer palavra? Atos de serviço, a pessoa quer atitude. Então você que é casado, imagine se a linguagem de amor da tua mulher é atos de serviço. Ela quer atitude, ela não quer palavra mais. Eles apreciam quando as responsabilidades são compartilhadas. Eles notam e valorizam a dedicação em ações concretas. Ou seja, chega de prometer. Começa a agir. Eles tendem a sentir-se magoados com promessas não cumpridas. Para esse tipo de pessoa é melhor não prometer, gente. Fazer é mais importante do que falar. Vou repetir. Para a linguagem de amor, atos de serviço, fazer é mais importante do que falar. Preferem ver a demonstração do amor não por palavras ou presentes ou tempo, mas por atitudes e ações. Isso aqui tem que ficar muito claro para você. Se você quer agradar alguém que a linguagem de amor é atos de serviço, você precisa fazer alguma coisa por ela sem ela ter pedido. Você imagina que você está na casa dessa pessoa, a louça está ali para lavar, enquanto ela foi no banheiro tomar banho, você vai lá e lava a louça. Quando ela volta, fala assim, essa pessoa me ama. Porque ela provou com atitude, ela fez um ato de serviço. Tá? Surpreenda essa pessoa com pequenos gestos. Sempre algo bem materializado, bem concreto, sabe? Você chegou na casa dessa pessoa, descobriu que o carro estava na reserva, vai lá, enche o tanque para ela não ter o trabalho. Não é pelo dinheiro, é pelo trabalho, sabe? Ela viu você se esforçando, se preocupando com ela a ponto de agir. Isso toca muito. Isso toca muito quem tem como linguagem de amor atos de serviço. Demonstre o seu apoio a ela fazendo e não prometendo. O benefício de servir, dos atos de serviço, quem tem essa linguagem de amor, quem faz e quem recebe, é que servir abre muitas portas. Palavras de afirmação. Eu estava contando para o Lelei e para o Teixeirinha que a minha linguagem de amor, a minha forma de se sentir-me valorizado emocionalmente são palavras de afirmação, que eu vou ensinar hoje. Né? Mas não por qualquer um, tem que ser por pessoas que eu tenho admiração ou um amor. Né?
Tem muitos homens que têm essa questão, muitos maridos que têm essa questão da linguagem de amor de valorização, e quando a esposa tem dificuldade em valorizá-la através de palavras, ele se sente muito diminuído. Isso causa muitos problemas emocionais nos relacionamentos. Ou seja, tem gente que às vezes não sabe por que seus relacionamentos, não só de marido e mulher, mas de amizade, sociedade, criação de filhos, relacionamento no trabalho, colegas de trabalho, porque as coisas não estão andando bem, é porque, na verdade, você está se comunicando mal emocionalmente. A linguagem de valorização emocional, palavras de afirmação, ela se manifesta através de elogios e palavras positivas, mas também de comunicação verbal ou não verbal de forma honesta. É o que eu te falei, se você ficar elogiando a pessoa só porque você descobre que a linguagem dela de amor é palavras de afirmação, você ficar toda hora falando parabéns, você é bonito, você é bonita, você é isso, vira bajulação, perde o efeito. Então, quando você descobre que alguém... Ontem eu te dei o exercício, faz a lista das 10 pessoas mais importantes da sua vida. Descobre qual é a linguagem de amor, qual é a forma de valorização emocional dessa pessoa e começa a ser intencional a partir de hoje nas conversas com ela. Mas quando você descobre que é a palavra de afirmação, você tem que saber que a pessoa vai perceber quando é bajulação, quando é fora de hora. Você tem que saber colocar bem as palavras. Mas também as pessoas, Werley, olha que interessante, que tem a palavra de afirmação como linguagem de amor, elas ficam magoadas rapidamente com críticas ou palavras negativas. Você acredita que isso foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito na minha vida emocional no início da minha carreira? Porque quando eu comecei na carreira de palestrante e escritor, a gente foi ganhando uma repercussão na internet muito rápido, né? Então, eu não imaginava, porque eu nunca tinha sofrido isso na vida, que à medida que você fica conhecido, cresce muitos haters, muitas pessoas que te odeiam a troco de nada. Pelo mesmo motivo que uns te amam, outros te odeiam. E aí, quando as pessoas me faziam uma crítica, uma palavra negativa, me xingavam, alguma coisa, eu ficava triste, porque eu falava assim, caramba, eu tô aqui só ajudando as pessoas e estou apanhando. Mas isso era no início, porque como minha linguagem de amor era palavras de afirmação e a pessoa estava me desafirmando, eu ficava... Até que eu tive que treinar. Gente, não existe problema emocional, buraco emocional que não tenha conserto. Com treinamento, tudo que é emocional se endireita. Vamos repetir? Com treinamento, tudo que é emocional, se endireita. Papel e caneta na mão, anota isso. Com treinamento, tudo que é emocional se endireita. Não, mas eu estou há 20 anos perturbado em tal coisa. Com treinamento se endireita. Então, com treinamento, Werley, eu me endireitei. Eu comecei a criar uma blindagem contra as palavras negativas, depreciativas, contra os haters, porque a linguagem de afirmação era muito importante para mim, as palavras de afirmação. Então eu comecei a trazer um equilíbrio para isso. Essas pessoas que têm como linguagem de amor palavras de afirmação, elas apreciam expressões de amor verbal. É muito importante sempre falar eu te amo para essa pessoa. Poxa, você está bem, você está bonita hoje, você está bonito. Ela quer sempre escutar verbalmente que ela está bem, tá? Palavras de reconhecimento. Nossa, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque, assim, a pessoa que tem como palavras de afirmação a sua forma de valorização emocional, ela tem a necessidade de ser reconhecida quando ela faz algo que merece reconhecimento. Outra coisa, que pessoas que são movidas por palavras de afirmação, elas gostam de sempre ouvir palavras de encorajamento. Elas precisam ser encorajadas. Vai que dá certo. Da mesma forma que ela gosta de palavras positivas, ela gosta também de palavras de coragem, tá? Na Bíblia, nós temos muitas pessoas que usaram essa linguagem de amor ou essa valorização emocional, essa forma de valorização emocional. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1:8, mostra que Paulo usava as palavras de afirmação o tempo todo, não só com as igrejas que ele administrava, mas com as pessoas que ele liderava. Ele elogia a igreja de Tessalonicense, o testemunho de fé da igreja de Tessalônica, sempre com muitas palavras de afirmação. Jesus, quando estava no batismo, Deus aparece, desce uma pomba sobre ele e uma voz, Deus aparece em formato, o Espírito Santo em formato de pomba, e uma voz desce do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Palavra de afirmação na frente de todo mundo. Ainda tem uma diferença aqui importante. Ó. Tem gente que gosta de palavra afirmação no secreto, mas da pessoa certa. Tem gente que gosta de palavra de afirmação de qualquer pessoa, portanto que seja em público. Então ainda existe essa diferença, essas micro
repartições do que é uma palavra de afirmação. Eu, por exemplo, que é a minha linguagem de amor, palavra de afirmação, eu prefiro ser elogiado no secreto, sem ninguém saber, pelo Dr. Augusto Cury, como ele fez essa semana comigo no telefone, do que por uma pessoa que eu não tenho admiração para 1 milhão de pessoas assistindo. Você está entendendo? Então, você, Wesley, quando estudar essas 10 pessoas mais importantes da sua vida e você descobrir qual é a linguagem de amor dela ou qual é a forma de valorização emocional dela, não basta só você saber que é palavras de afirmação, você tem que ir no detalhe. Mas é palavra de afirmação em público ou da pessoa certa ainda que no privado? Por que eu preciso dominar as formas de valorização emocional ou linguagens do amor? Porque esse é o caminho de acesso ao coração da pessoa. Esse é o caminho de acesso ao coração da pessoa. Por exemplo, minha filha Júlia vai fazer 15 anos, né? E eu já consigo perceber qual é a linguagem de amor dos meus filhos. Eles vão crescendo e você vai ficando muito claro, vai ficando muito nítido. Por exemplo, a Júlia, a linguagem de amor dela é palavra de afirmação, igual a mim. José é tempo. Se eu não passar tempo com José, ele enlouquece. José não quer presente, José não quer elogio, ele quer tempo. Joaquim, meu terceiro filho, eu tenho 4, é presente. Não adianta passar tempo com ele, não adianta elogiar se não chegar com algo na mão. E a Jasminha ainda não sei, porque ela é muito pequenininha, ainda ela não desenvolveu os aspectos emocionais mais equilibrados para eu fazer a análise. Mas a partir do momento que 3 dos meus filhos já conhecem a linguagem do amor, eu me relaciono intencionalmente com eles assim. Por exemplo, a Janine, minha esposa, está casada há 19 anos, toque físico não é uma linguagem de amor dela. Ou seja, se eu chegar em casa, der um beijo nela ou não, de oi, boa tarde, cheguei, para ela não faz diferença. Se eu chegar, oi Janine, cheguei, para ela não faz diferença. Ou seja, tem gente que tenta ser romântico com quem não tem linguagem de amor, que é toque físico. A gente vai dar aula essa semana. Ou seja, ela está perdendo tempo. Deu para entender isso? Então você tem que descobrir a linguagem de amor da pessoa que você está se relacionando, das 10 pessoas mais importantes da sua vida, para você ser intencional. Agora, vamos aqui para como você pode agradar uma pessoa que a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. 1. Expresse o seu amor e apreço essa pessoa verbalmente. Elogie sempre que ela tiver uma realização ou demonstrar uma qualidade. Eu quero repetir aqui, não seja puxa-saco, não fale, não dê elogios fora de hora. É quando a pessoa mostrou uma realização, quando a pessoa demonstrou uma grande qualidade, você não deixa de elogiar. Comunique-se sempre de forma clara e positiva quanto às partes positivas dessa pessoa, e quando você for chamar a atenção dessa pessoa, por exemplo, quando é um filho, você tem que ter muito cuidado, porque pessoas que têm a linguagem de amor de palavras de afirmação têm muito problema com crítica e palavras negativas. Então você precisa ter sabedoria na hora de educar esse filho. Escreva cartas e mensagens apreciativas. A linguagem de amor de presentes é impressionante como tem gente que só se sente valorizado quando ganha alguma coisa. É o caso do meu filho Joaquim. Você tem que dar alguma coisa para ele se sentir valorizado, né? O meu filho José sem dúvida nenhuma, tempo de qualidade e um pouco de toque físico também. Ou seja, eu tenho 4 filhos. O único que, não importa o que eu esteja fazendo em casa, onde eu esteja, vem direto para o meu colo é o José. Ele gosta de tempo comigo, não preciso dar presente, não preciso nada, mas eu preciso ter tempo com ele e toque físico. Ele tem essa linguagem dele. O Joaquim, eu não preciso passar muito tempo com ele, eu passo, mas eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa por ele em termos de presente. Por exemplo, ele gosta muito de figurinha da Copa, que nem tem mais, porque a Copa já passou. Ele até hoje quer, pai, me leva na banca para comprar figurinha. Ele quer, nem que seja uma coisa de 10 centavos, ele quer alguma coisa toda semana. É a linguagem de amor dele. Então, cada filho, cada cônjuge, cada amigo tem uma linguagem que você precisa descobrir. E presentes é a linguagem de muita gente. Presentes é a linguagem de muita gente. Vale a pena lembrar que esses presentes aqui, não necessariamente você precisa ter dinheiro. Não estava falando de presente caro. Como eu estou falando, por exemplo, meu filho Joaquim, ele não me pede coisa cara, ele está pedindo uma figurinha. É uma coisa que dá para você se esforçar e comprar. Ou seja, a linguagem de amor de algumas pessoas é receber algo material porque ela, de alguma forma, entende que se você gasta com ela, você ama. Isso aqui é muito importante a gente entender. Não é que a pessoa é interesseira, Wesley.
é que emocionalmente eu falo, se essa pessoa parou para gastar comigo, ela me considera. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor não é presente. Eu ganho presente ou não, eu me sinto valorizado por outra coisa. Mas, por exemplo, no meu aniversário, agora passou meu aniversário, e teve um amigo meu que me deu um presente que eu sei que ele teve que se esforçar muito para comprar. Não era bem a realidade dele. Ele queria muito me agradar e ele me deu esse presente. E aí, foi um terno. Só que era um terno muito bom, assim. Eu falei, cara, eu sei que não é a condição dele, né? E aquilo ganhou meu coração por um motivo. Porque pela primeira vez eu parei para pensar. Rapaz, eu significo tanto para esse amigo. Ele é meu amigo há muito tempo. Ele não precisa me agradar para manter a amizade. Ele é meu amigo há muito tempo. Mas eu significo tanto para ele, na amizade, porque ele não me vê como mentor, nada disso, né? Ele é meu amigo de antes de eu ser o Thiago Brunet mais conhecido. Mas eu significo tanto para ele, a amizade significa tanto que ele fez esse esforço financeiro para me agradar. Apesar de não ser minha linguagem de amor, não ser a minha forma de valorização, eu me senti muito valorizado por ele. Isso fortaleceu muito a nossa amizade. Então, em Provérbios diz que os presentes alargam os amigos e te colocam na presença de reis. Mesmo, eu vou te dar um conselho aqui geral, como teu professor de vida, mesmo que a linguagem de amor das 10 pessoas mais importantes da tua vida não sejam presente é uma coisa que você tem que dar sempre. Eu não estou falando de preço, eu não estou falando de valor. Eu estou falando de a pessoa ver que você fez algum esforço financeiro para chegar nela. Desde a época dos reis mais antigos, não se comparece diante de pessoas importantes sem presente nas mãos. Imagina, a rainha de Sabá foi visitar Salomão, levou carroças de ouro, de especiarias, de presente. Era muito comum. Era considerado um insulto você aparecer diante de uma pessoa importante sem um presente. Então, engraçado, hoje eu ganho muitos presentes. Sabe o que eu fico, às vezes, pensando? Tem gente que faz um esforço muito grande para me dar um presente. E hoje, graças a Deus, eu vivo bem, aquele presente não vai fazer diferença na minha vida financeira, né? Faz diferença na minha vida emocional, não na financeira. Porque na época que eu não tinha, ninguém me dava presente, que eu estava precisando, Wesley. Porque presente geralmente está ligado a reconhecimento. E naquela época ninguém me reconhecia por nada. Hoje muita gente traz presente para mim pelo mesmo motivo que trazia para Salomão. Reconhecem a prosperidade divina na minha vida, reconhecem a sabedoria divina na minha vida e me reconhecem através de um presente. Agora, outra coisa impressionante que aparece na Bíblia, agora já no Novo Testamento, é relacionada a presente. Mateus capítulo 2, versículo 11. É a famosa passagem dos reis magos, né? Os magos trouxeram presentes a Jesus durante a sua infância, simbolizando homenagem e reconhecimento. Os 3 reis magos vieram de longe, do Oriente, provavelmente viajaram por toda a Ásia ali, Ásia Menor, até chegar no Oriente Médio, a região de Israel, lá para Belém, guiados por uma estrela, e levaram ouro, incenso e mirra. Coisas de muito valor há 2000 anos. Levaram presentes caros, até porque eles eram pessoas importantes, né? E aquele presente, esses presentes, os grandes teólogos, historiadores defendem a tese que foi esses presentes que sustentaram a infância de Jesus no Egito. Jesus, por causa de Herodes, teve que fugir para o Egito com seus pais quando era criança. Provavelmente ficou alguns anos, talvez 4, talvez 5. E lá como é que ele se sustentou se o judeu, como José e Maria eram judeus, não podia, era abominável trabalhar no Egito. Eles tiveram que ser sustentados de alguma forma. Provavelmente foram os presentes dos reis magos, que era muito dinheiro, durou por muito tempo. Olha que coisa linda, né? Presentes não só são reconhecimento, também são sustento para algumas pessoas. Nós temos que aprender essa linguagem. Quais são as características das pessoas que têm como linguagem do amor, forma de valorização emocional, o presente? Elas supervalorizam o gesto de presentear, quando ela vê que você se esforçou para dar alguma coisa para ela. Ela se sente amada com qualquer simbolismo, ou seja, não precisa ser um presente caro. Você pega uma caneca de R$10 e fala assim, puxa, eu passei em tal lugar, eu lembrei de você, e deu a caneca, ela se sente amada. Ou seja, não precisa nem ser um presente, pode ser um simbolismo, ou seja, uma lembrança. Ela já se sente amada. Elas apreciam, mais do que o valor do presente, a intenção do presente. Caramba, a pessoa fez isso por mim. Sentem-se amados quando recebem
um presente que foi pensado. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, quando você for dar presente, pensa o que a pessoa gosta, no que é importante para a pessoa. Eu já ganhei presente que era muito barato, como carregador de telefone. Não é o telefone que eu ganhei, o carregador. Mas era um presente que eu preciso, que eu estava precisando, que nunca é demais. E aí, um presente que custou barato para a pessoa, você fala, caramba, obrigado, e você lembra da pessoa para sempre. Ou seja, estuda o que é importante para aquela pessoa. Agora, como agradar uma pessoa que tem a linguagem de amor dela, a forma de valorização dela é presente? Primeiro, escolha presente, como eu acabei de falar, que importa para ela. Não dá presente que importa para você. Descobre o que importa para a pessoa. Surpreenda sempre com pequenos gestos e lembranças. Ou seja, você não precisa estar sempre dando presente. Ninguém tem dinheiro infinito para ficar dando presente toda hora. Mas com pequenos gestos, pequenas lembranças. Sempre lembrar. Às vezes, por exemplo, eu não trago presente, eu viajo muito, então eu não trago presente para meus filhos toda vez, porque senão eles vão achar que a vida é presente, e não é. Eu explico, papai está indo trabalhar e não tem presente, mas eu sempre trago uma lembrança. Um cartão postal, um imã de geladeira. Fala aqui, Júlia, o lugar que o papai foi. Ou seja, eu faço um chaveiro, uma lembrança. Eu faço eles se sentirem parte daquela viagem, mas não necessariamente com presente. Para eu dar um presente em viagem, tem que ser algo do tipo assim, muito especial. Fui para um lugar muito especial, estou há muito tempo fora de casa, quero fazer uma surpresa para eles. Presente não pode ser banalizado, né? Porque chega uma hora que você dá tanto presente para os seus filhos que eles não estão mais valorizando sua presença. E presença é mais importante que presente. Cuidado que tudo que é muito, tudo que é too much, falando aqui no idioma original do Wesley, né, em inglês, tudo que é too much perde o valor. A gente tem que ter cuidado com isso. Celebrar datas especiais com presentes significativos. Isso aqui é muito importante. Tem uma forma de se agradar uma pessoa que tem essa linguagem de amor aqui, é nas datas especiais. Aniversário de casamento, aniversário de nascimento da pessoa, o presente ser mais significativo, não ser uma lembrancinha não. Tá, Wesley? Meu aniversário tem que ser algo mais significativo. Chega de lembrança. Então, assim, essas aqui são as formas mais fáceis de você identificar como agradar pessoas, que essa é a forma de valorização dela, presente. Lembrando que nunca tem a ver com preço, tem a ver com valor para a pessoa. E outra coisa que eu quero ensinar para vocês para encerrar a aula de hoje. Aprenda a presentear quem é um presente para você. Uma pesquisa britânica realizada em 25 países revelou que homens e mulheres dispõem de apenas 36 minutos por dia para passar tempo de qualidade com a família. Gente, 36 minutos não é o tempo que você fica com a família, é o tempo de qualidade. Ou seja, uma coisa que eu ensino sempre, você é pai, você é mãe, se você só tem 10 minutos com o seu filho, 15 minutos por dia, ok, ele não vai ficar traumatizado por isso, portanto, você passe um tempo com eles, mas desliga o celular nesses 15 minutos, nesses 20 minutos, nesses 30 minutos que você tem, desliga o celular, não faz mais nada, fica só com eles. Porque o tempo de qualidade é mais importante do que a quantidade de tempo. Vou repetir, o tempo de qualidade é muito mais importante do que a quantidade de tempo. Tem gente que passa 3 horas com os filhos, mas os filhos não criou lembrança nenhuma. Porque estava ali, mas também estava assistindo televisão, mas também estava vendo celular, mas também fica indo ali, voltando. Fica só com eles. Agora, quando você tem um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou alguém que você convive muito, que a linguagem de amor dessa pessoa é tempo de qualidade, aí você precisa ser muito mais intencional nisso. Aí você precisa, Wesley, criar uma agenda especial para essa pessoa. É por isso que você precisa estudar as pessoas que você mais convive. Você precisa estudar as pessoas que são um presente divino para você poder corresponder a essa pessoa, valorizar essa pessoa da forma que ela se sente valorizada. Então, é muito importante que você aprenda o seguinte: quando Jesus quis formar seus discípulos, quanto tempo ele formou os discípulos? Olha, você que é um teólogo profundo e principalmente especialista em Oriente Médio. E na época, você é mais da época bizantina e romana, né? Mas você pode palpitar em outros impérios também. Me diz para mim, quanto tempo Jesus treinou os discípulos? Em média, sim, 3 anos. 3 anos. 3 anos e meio no máximo. Tá? Só que foi o seguinte, não foi 3 anos, ele marcando amanhã 9 horas da manhã, hein? Foi morando com os caras.
foi tempo de qualidade absurdo. Falou, larga a família de vocês, vem morar comigo, é café da manhã junto, almoço junto, jantar junto, milagre junto, atravessar o mar junto, vamos fazer tudo junto. Ou seja, o tempo de qualidade que Jesus deu para os discípulos os transformou em líderes eficazes, a ponto do evangelho ser espalhado por toda a terra. Jesus só ficava sozinho quando ele ia para a mentoria com o Pai, que era quando ele ia para o monte à noite orar. Fora isso, era tempo de qualidade com os discípulos. Tempo de qualidade é algo muito registrado na Bíblia. Outro tempo de qualidade que Jesus tinha era quando ele precisava descansar. Jesus descansou muito pouco, até porque ele ficou pouco tempo aqui na Terra. Mas quando ele precisava relaxar, principalmente descansar mentalmente, ele ia para um lugar. Qual é esse lugar que ele ia? Para o monte? Não. Aí ele ia para o monte quando ele ia se mentorear, quando ele queria conselhos do Pai. Ele ia para uma cidade chamada Betânia, onde ali em Betânia era a casa dos amigos dele, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Jesus descansava ali. Ali Jesus preparava um lugar para Jesus. Então, em João capítulo 11, diz que Maria e Marta, em suas diferentes formas de lidar, porque qual era a linguagem de amor de Marta? Atos de serviço. Jesus estava na casa, ela estava fazendo o quê? Limpando a casa, fazendo a comida. Qual era a linguagem de amor de Maria? Toque físico. Ela estava sempre nos pés de Jesus, tocando nos pés de Jesus. E o que Jesus fazia por elas? Tempo de qualidade. Gente, isso aqui é muito profundo. Se você entender a linguagem emocional das pessoas que vivem contigo, você vai diminuir radicalmente os problemas que você tem com elas. Ou você que está me escutando agora é casado, ama sua esposa, ama seu esposo, mas não tem problema. Claro que tem. Você ama seus filhos, mas não tem discussão, não tem dia difícil? Claro que tem. Você ama teus amigos, mas também não fica sem falar um tempo? Claro. Por quê? Porque é difícil lidar com pessoas. E o curso dessa semana é justamente sobre você aprender a ler as pessoas que você mais convive, para aprender qual é a forma de valorização emocional dessa pessoa. E o tempo de qualidade é uma das formas de linguagem, uma das formas de comunicação emocional mais efetivas que tem, e muitas pessoas têm, se botar em porcentagem, eu acredito que mais da metade das pessoas tem como forma de valorização emocional o tempo de qualidade. Quando você dá um tempo para ela, ela se sente valorizada. Muita gente é presente, outras toque físico, outros palavras de afirmação, mas realmente o tempo de qualidade é algo que faz a diferença, né? Você sabe que lá em 2 Timóteo, capítulo 1, deixa claro, principalmente no versículo 3 e 4, que Paulo passava tempo de qualidade com Timóteo. Por isso que Timóteo se tornou um grande discípulo. Quanto mais tempo você se dedica a uma pessoa, mais parecida contigo ela fica. Mais pensar igual a você ela pensa. Mais reproduzir os seus atos ela reproduz. Por isso que Jesus investiu muito tempo de qualidade nos discípulos, por causa da modelagem. Por isso que Paulo insistiu muito tempo com Timóteo, por causa da modelagem. Agora, quais são as características das pessoas que têm como linguagem de amor ou valorização emocional o tempo de qualidade? Quais são as características dessas pessoas? São pessoas que valorizam a atenção total. Então, Werley, por exemplo, não existe chance da Janine estar falando comigo e, ao mesmo tempo, eu estar mexendo no celular. É uma coisa que eu costumo fazer com outras pessoas, por exemplo. Às vezes você está falando, Thiago, não sei o quê, eu estou aqui no celular também. Né? Tranquilo. Mas com a minha esposa, primeiro que ela me cobra esse tempo de qualidade. Ela falou assim, você não vai ficar no celular enquanto fala comigo. Ela já me cobra. Segundo, tempo de qualidade é uma coisa importante para ela. Então, quando você descobre a linguagem de amor do teu cônjuge, dos teus filhos, dos teus amigos, você começa a ser intencional. Repete comigo, intencionalidade. Intencionalidade. Isso é muito importante para você ser feliz na Terra, ser intencional nos seus comportamentos, de acordo com o que é importante para outra pessoa. Então, elas valorizam a atenção total. Vai estar com teus filhos? Fique totalmente só com eles. É só 10 minutos, mas 10 minutos só deles. Vai conversar com a tua esposa, com o teu esposo? Preste atenção. Não fica a televisão e ela ao mesmo tempo, o celular. Não, só eles. Aprenda isso. Outra característica é que eles só se sentem amados quando veem você dedicando tempo a eles. Isso aqui é muito importante, gente.
quem tem o tempo de qualidade como linguagem de amor só se sente amado assim. Não vai se sentir amado se você der um presente de R$1 milhão. Nossa, que esforço que o Wesley fez para me dar esse presente de R$1 milhão. Ele vai até aproveitar esse presente, mas não vai se sentir amado por isso. Se sente amado quando fala, o Wesley parou o dia inteiro para passar comigo hoje. Valorizam momentos significativos, ou seja, aniversários, datas importantes que você para tudo para ficar com ela. Datas importantes, para quem tem como linguagem de amor tempo de qualidade, é importante que você dê tempo. E sempre apreciam atividades que envolvam para atenção total. Então, por exemplo, se você quer ter tempo de qualidade, cria hobbies parecidos. Seu filho gosta de futebol, joga futebol com ele. E quando você está jogando futebol, o bom de um esporte, por exemplo, como hobby, é que você não está fazendo outra coisa, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não está no celular jogando bola ao mesmo tempo. Então você está só com o teu filho jogando bola. Eu jogo muito bola com meus meninos, eu tenho 2 meninas e 2 meninos, né? Eu jogo muita bola com eles porque é um tempo que é só nosso. Se a gente ficar só meia hora jogando, né, que nem sempre a gente vai ficar 2 horas jogando, às vezes fica só meia hora, mas é meia hora de muita qualidade, de muito tempo de qualidade. Como agradar uma pessoa que tem como forma de valorização emocional o tempo de qualidade? Dedique tempo exclusivo para essa pessoa. Ela tem que ver que você para por causa dela. Vou repetir. Essa pessoa tem que perceber que você para por causa dela. Isso aqui é muito importante. Outra coisa, desconecte dispositivos eletrônicos ou qualquer outra coisa que distrai a sua atenção dessa pessoa. Quem tem como linguagem de amor o tempo de qualidade exige atenção total, Wesley. Se você quiser agradar uma pessoa que tem essa linguagem de amor, né, essa forma de valorização emocional, esteja presente emocionalmente nas conversas. O que é isso? A pessoa está chorando, te contando uma dificuldade do dia, e você está olhando assim. O que é estar presencialmente? Se você não é tão sensível a ponto de chorar junto, abraça. Seja intencional. Por exemplo, eu não sou um cara muito sensível. Para eu chorar tem que ser uma coisa realmente muito importante, muito séria. Mas se minha esposa está contando algo, meu filho está me contando algo, chorando, eu, no mínimo, vou abraçar. Você tem que mostrar preocupação emocional durante esse tempo de qualidade. E valorize o tempo juntos, ou seja, evite qualquer distração, que é o básico do que a gente está ensinando. Se você dominar as 5 linguagens de amor, ou 5 formas de valorização emocional do ser humano, sua vida vai melhorar muito. Seus relacionamentos vão melhorar muito. Seu casamento vai ficar mais blindado. Sua sociedade, eu sei que tem um negócio e tem muito problema com o sócio, com a sócia, isso dá para resolver, gente. Dá para resolver. Se o problema é emocional, vai ser resolvido. Tem problemas que são de caráter, é outro curso que a gente tem que dar. Pode fazer um curso sobre caráter, né? Sobre o caráter à luz da Bíblia. O que é caráter à luz da Bíblia? Eu acho que vai ensinar muita gente. Às vezes o problema é de caráter, mas se o problema é emocional, geralmente 2 coisas resolvem, e a gente tem curso aqui no Café com Destino sobre isso. Temperamento, você estudar o temperamento da pessoa e estudar a forma de valorização emocional da pessoa. Geralmente, só essas 2 informações aqui, você sendo intencional com elas, já melhora muito o relacionamento. Melhora muito o relacionamento. Uma pesquisa de Tiffany Field, do Instituto de Pesquisa de Toque, lá em Miami, Flórida, descobriu que uma massagem de um ente querido pode não apenas aliviar a dor, mas também te aliviar da depressão e fortalecer o relacionamento. Olha só, isso aqui fica já uma dica para os casados. Massagem, Wesley, não só alivia a dor. Alivia a depressão e fortalece o relacionamento por causa do toque físico de alguém querido. Isso aqui também é muito importante. Lembra que na terça-feira, quando a gente falou de palavras de validação, eu falei, não é só o que está falando, é quem. O toque físico também. Você gostaria que qualquer pessoa te abraçasse? Não, poxa. Qualquer pessoa botasse a mão em você, no teu ombro. Às vezes, eu sou um cara que sou relativamente reconhecido nas ruas. Tem um lance que é meio traumático para mim, que é o seguinte. Às vezes eu estou sentado numa cafeteria, tomando café, escrevendo alguma coisa, escrevendo no meu livro ou almoçando. É muito comum as pessoas virem e botarem direto a mão em mim. Ô, Tiagão! E aí, opa! Porque na cabeça da pessoa ela é íntima, porque ela me vê todo dia, mas eu não sei quem é. Então você vê como é que é o toque físico, né? Para a pessoa que se sente íntima, normal. Para a pessoa que não sabe nem quem é, estranho. Então, o toque físico, assim como palavras de afirmação, conta muito de quem está fazendo. Tanto que
essa pesquisa de Tiffany Field chegou à conclusão que se esse toque vier de um ente querido, ou seja, uma pessoa que você ama muito, um filho, né, um marido, esposa, né, um grande amigo, uma grande amiga, ele não só alivia a dor, mas também alivia a depressão e fortalece o relacionamento. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito de... A minha linguagem não tem nada a ver com o toque físico, tipo assim... eu tenho que fazer um esforço, a não ser com os filhos, que é muito natural, você colocar no colo, beijar toda hora, mas eu tenho que fazer um esforço, por exemplo, com um amigo, para apertar a mão, e aí, cara, como é que você tá? Porque se fosse só por mim, eu só ia falar de novo, e aí, tudo bem? Tá? Com a esposa também. Chegar em casa e dar um beijo, como é que foi seu dia e tudo. Isso é um treino, Wesley. Não é a sua linguagem, mas você tem que treinar para colocar em prática, principalmente se é a linguagem emocional da outra pessoa. Se é a linguagem de amor da outra pessoa que você convive. Então, vamos aqui, ó. É muito importante nós dominarmos o assunto do toque físico, a linguagem do toque físico. Primeiro porque o toque físico, ele indica um pouco mais de intimidade. Então, quando você está falando com uma pessoa, às vezes vem alguém me dar um testemunho, Thiago, olha, o livro Especialista em Pessoas mudou minha vida, e não sei o quê. E quando o testemunho às vezes é muito profundo, tipo, poxa, minha filha ia se matar, mas vi um vídeo seu, eu sempre boto a mão no ombro da pessoa e falo assim, muito obrigado por compartilhar isso. Porque eu quero que essa pessoa entenda que eu estou falando de todo o coração, que para mim é muito bom saber que Deus, através da minha vida, pôde ajudar tão profundamente uma família. Então, além de falar, eu toco no ombro da pessoa ou aperto a mão dela e falo, muito obrigado por compartilhar isso. Porque o toque físico traz seriedade e intimidade. Né? Agora, como é que a gente pode usar o toque físico a nosso favor, Wesley? Você que a sua linguagem é presente, né? Isso. Mas você tem um pouquinho de toque físico também. Sim, tem uma Você sabe, porcentagem. isso aqui é muito importante, ó, a gente lembrar. Assim como os temperamentos, a gente já estudou temperamentos aqui no Café com Destino. Você pode ser 80% dominante, mas 20% extrovertido, dá para ser. Na linguagem de amor, ou aqui nas formas de valorização emocional, também tem porcentagens. Você sempre vai ser o predominante, um dos 5, né? Sua linguagem de amor, predominantemente, a minha palavras de afirmação. Mas eu tenho um pouco também de presente. Tem aí uns 20% que eu me sinto valorizado quando eu vi que alguém comprou um presente para mim. Então, muita gente até mandou durante essa semana essas perguntas. Thiago, pode ser um pouquinho de cada um? Pô, um pouquinho dos 5 não. Mas tem porcentagem aí de 2, no máximo 3 é possível. Sempre com um predominante, tá? Sempre com um predominante. Vamos aqui. Jesus, ele, assim como Jesus dominava os 5 temperamentos, ele também tinha as 5 linguagens. Jesus sempre é perfeito em tudo, né? Você vê que em Mateus 19, a partir do versículo 13, as crianças tentam ir até Jesus. Lembra disso? E aí os discípulos querem impedir as crianças. Ele fala, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas pertence o reino dos céus. E a Bíblia diz que ele começava a impor as mãos sobre elas. Tem muitos quadros que pintam, né, Jesus com as criancinhas no colo, abençoando as crianças. Ou seja, o toque físico era uma linguagem de Jesus, tanto receber quanto dar. Você vê que eu falei essa semana sobre Marta, Maria e Lázaro, né? Enquanto Marta estava na linguagem de amor, de atos de serviço, cozinhando e limpando para Jesus, Maria estava no toque físico, tocando os pés dele, adorando a Jesus, né? Então, mas Jesus também dava toque físico, né? Não só recebia. E é importante a gente entender que as pessoas que são movidas por esse perfil de reconhecimento emocional, elas precisam de algumas coisas. Por quê? As características dessas pessoas é que elas só se sentem valorizadas quando são tocadas. Lógico que aqui a gente está falando o toque respeitoso, não sexual, né? Que quando fala toque, a mente aciona um gatilho para a sexualidade e não tem nada a ver com isso, absolutamente, tá? Então, assim, pessoas só se sentem amadas quando tem contato físico, ou seja, um abraço,
tá falando mão no ombro, aperto de mão, né? Para a pessoa que você tem mais intimidade, um beijo no rosto. E se for levar para o lado sexual, claro que aí a gente está falando de marido e mulher, a gente tem que ter um cuidado aqui. Porque, geralmente, o homem, quando não tem a linguagem de amor de toque físico e não aprende também a lidar com isso, ele só encosta a mulher quando está interessado sexualmente, e isso cria um problema no casamento. Porque não tem nenhum tipo de intimidade, de elo emocional, e toda vez que toca já aciona um gatilho na mulher. É isso que ele quer hoje. Então é muito importante, gente, mesmo que, por exemplo, não é a minha linguagem de amor, toque físico, eu nem dar nem receber, então eu tenho que me treinar. Isso aqui que eu quero que você entenda, meu aluno, minha aluna. Tudo que você não é bom, você precisa treinar. Então, se essa não é a facilidade que eu tenho, eu vou deixar para lá? Não, vou treinar para, mesmo não sendo fácil, porque não é minha linguagem, eu praticar quando necessário. Então, não tenha dúvida nenhuma que hoje, eu vou, depois de um dia inteiro de trabalho, eu vou para casa, vou chegar em casa, vou beijar meus filhos, vou botar no colo, vou beijar minha esposa, vou falar como é que foi seu dia. Mas isso não quer dizer que é natural, quer dizer que é fruto de um treinamento. Dá para você ser um homem melhor, dá para você ser uma mulher melhor treinando suas emoções para isso. Treinando sua rotina para isso. Então essas pessoas elas se sentem altamente valorizadas com o contato físico. Gestos como abraços, beijos. Para quem já é casado, é muito importante o carinho. Porque, para quem já é casado, porque é estranho. Eu sou amigo, vou fazer um carinho. O mínimo é estranho. Não, Thiago, mas eu faço. Beleza, pode ser, né? Não estou julgando. Mas vou falar aqui, de uma forma geral, os casados. Por exemplo, minha linguagem de amor não é toque físico. Mas eu aprendi, através do treino, vou assistir um filme com a Janine no cinema, dou a mão, às vezes boto a mão aqui, fico fazendo carinho na cabeça. Eu fui treinado para isso, não é natural. Porque tem gente que é carinhosa naturalmente. Eu não. Eu tive que me treinar para isso. Ou seja, não existe gente ruim, existe gente mal treinada. Não importa se... não é o que eu gosto de fazer, não é meu... Não tenho esse perfil. Então treine-se, porque às vezes para outra pessoa é muito importante. Outra coisa... tem pessoas que não se sentem amadas, pessoas que têm essa linguagem de amor, não se sentem amadas com a falta do toque físico. Então tem um problema. Porque imagina a sua mulher tem a linguagem de amor, toque físico e você não. Então quando você não abraça, não beija, não faz carinho e tudo, ela entende que você não está amando. Você pode amá-la profundamente, mas porque você não demonstra isso na linguagem que ela entende, ela não se sente amada. Olha que coisa interessante. Outra característica de quem tem essa linguagem do amor, né, ou forma de comunicação emocional, é que elas só se sentem seguras através do toque físico. Tem gente que às vezes está na rua e fala para o marido, para o namorado, assim, me dá a mão, para se sentir segura. Para outras pessoas isso não faz diferença nenhuma. Porque eu dei a mão, não vou ser assaltado? Porque eu estou de mão dada no... sei lá, um acidente vai acontecer, mas tem gente que se sente segura através do toque físico. Então, como é que você pode agradar uma pessoa que tem essa linguagem? Wesley, você que está curioso para saber. Primeiro, demonstre o seu afeto, não através de palavras, presentes ou todas as outras linguagens, mas através de abraços, apertos de mãos, se tem intimidade e carinho. Mantenha esse contato mais físico regularmente. Valorize o toque como expressão do seu amor e gratidão. Então, por exemplo, o cara é teu amigo e a linguagem dele é toque físico. Bota a mão no nome dele e fala, cara, obrigado por ter ido buscar no aeroporto ontem, poxa, obrigado por aquele favor que você fez, brigadão, irmão, pá. É importante, mesmo não sendo o teu jeito abraçar as pessoas, mas é o jeito dele de receber amor. Isso é muito... É impressionante como a gente tem dificuldade em se comunicar, em se relacionar do jeito que dá certo para outra pessoa. A gente quer sempre que seja do nosso jeito. Vou te falar uma coisa muito forte. A vida não é do jeito que você acha, é do jeito que dá certo. E o que dá certo é você aprender o jeito da outra pessoa que você quer se comunicar, se conectar.